Vamos lá, galera, então, professor Valmir Soares Júnior chegando aqui, depois de superar as questões 18 e 19, né, mais cascuda. Essa questão 20 aqui, ela é mais um bate-papo, tá? Vamos, então, a um bate-papo de alguns conceitos interessantes da ordem de produção, custeio e tal, para a gente discutir aqui. Lembrando que muitos bate-papos teóricos e práticos você encontra no meu curso preparatório para o exame de suficiência. Estou esperando vocês lá. Vou falar isso quantas vezes forem preciso, beleza? Então, vamos lá, vamos seguir. Informações do curso, primeiro link da descrição desse vídeo. Em relação ao sistema de acumulação de custos por ordem de produção, custeio de ordens e de encomendas, analise as afirmativas a seguir. Sua escolha para uso em uma empresa está atrelada à forma de a mesma trabalhar e à conveniência contábil administrativa. Os custos são acumulados em contas representativas das diferentes linhas de produção. O custeio de equivalência de produção, o conceito de equivalência de produção é muito importante para a sua correta aplicação. E item 4, não pode ser empregado com o custeio por absorção. Está ou estão corretas apenas a afirmativa, as afirmativas. Lembrando que essa questão aqui, opa, o cursorzinho de novo, a canetinha, vou precisar dela aqui. Vamos lá. Questão 20 na prova branca, 19 na prova verde, 18 na prova amarela, 21 na prova azul. Então, olha só. Em relação ao sistema de acumulação, vamos bater um papo sobre o sistema de acumulação para a gente ver que essas questões foram praticamente copiadas de um livro que o CFC já mostrou. A Consulplan, melhor dizendo, já demonstrou que tem muito carinho, que é o material do professor Eliseu Martins, Contabilidade de Custos. Especialmente a edição 11, um livro de 2010. Então, olha só. Existem dois fatores que determinam o tipo de custeio, se por ordem ou por processo, que é o custeio contínuo. No caso a gente está falando aqui de acumulação de custos. Vamos entender esses dois processos. Lembrando que, olha o enunciado da sua questão aí. Custos por ordem de produção. Custo de ordem de encomenda, que é esse aqui, ó. Esse é um dos dois fatores. Existe a acumulação de custos por processo ou contínuo e existe a acumulação de custos por ordem. E a questão versa sobre esse tipo aqui. Então vamos falar das características de um, vamos falar das características do outro, para que você saiba diferenciar os dois. A forma em que a empresa trabalha, a forma de a empresa trabalhar e a conveniência contábil administrativa é um dos fatores que importa na hora de escolher o tipo de acumulação de custos, se por ordem ou processo. E esse trecho aqui, ele é Ctrl+C, Ctrl+V literal com item 1, como eu coloquei aqui, ele então está correto. Deixa eu ver essa borrachinha aqui, porque esse 1 aqui ficou desnecessário, já que eu já tinha colocado. Então, nós temos que o item 1 está completamente verdadeiro. Por bom senso, você já marcaria essa, porque um método de custo ser a forma mais conveniente e depende de como a empresa trabalha, faz muito sentido esse item 1 estar correto. Vamos julgar os demais. Lembrando que dos dois tipos de acumulação de custo, o que a gente está estudando aqui e que é o tema da questão, é o por ordem. Vamos lá. Quanto à forma, principal responsável pela distinção, basta lembrar que se a empresa trabalha produzindo produtos iguais e de forma contínua, um ou vários, fundamentalmente para estoque, isto é, para venda, terá já caracterizada a sua natureza. Se produz atendendo encomendas dos clientes ou então produz também para a venda posterior, mas de acordo com determinações internas especiais, não de forma contínua, já terá incluído entre as produções por ordem. Então, assim, ó, quando você tem linha de montagem, linha de produção, ele fala que é o processo contínuo, tá aqui, de forma contínua. Quando você produz para depois vender e atender ao mercado. Isso é a produção contínua, que é aquela que você vai produzindo diretamente. A produção por ordem, ela está mais ligado, cadê a palavrinha especial da produção de ordem? Está aqui, ó, encomendas.
Quando você tem um tipo de negócio que atua mais por encomendas, é a produção por ordem, né? E lembrando aqui, a ordem é tipo uma ordem de compra, ordem de venda, ordem de produção. Quando você trabalha por encomenda, é mais associado à acumulação por ordem. Quando você tem uma produção contínua, ela é essa acumulação por processo contínuo. Exemplo, você trabalha com artesanato e receber uma encomenda para fazer 300 lembrancinhas para um chá de bebê, tá? Trabalha com artesanato, 300 lembrancinhas para um chá de bebê. Você não trabalha continuamente produzindo aquelas lembrancinhas, porque elas têm características especiais e são produzidas por encomenda. Então, na hora de acumular os custos, você vai contar quanto de material você usou naquela produção. Quanto de tecido, quanto de bico, quanto de fita, quanto de biscuit, quando usar biscuit, quanto de tinta, qual foi o material empregado naquela produção. Esse é sistema de acumulação por ordem de produção. Então, assim, eu não vou agregar os custos gerais da produção num tipo de custeio por ordem. Tudo que eu gastar naquela produção, para atender aquela ordem de produção, aquele pedido, aquela encomenda, eu vou acumular os custos ali, naquela ordem. Outra forma é para grandes indústrias que produzem enxovais. Elas fabricam e vão colocando para vender nas suas lojas. Fabricam e vão vendendo nas suas lojas. Nesse caso, o processo, a acumulação de custos, ela é por processos ou contínua, tá? Então, uma primeira diferenciação. Por ordem está ligado mais à encomenda, por processos ou contínua está ligado mais à linha de produção. Ainda sobre Eliseu Martins, praticamente a única diferença entre o tratamento da contabilidade de custos reside no seguinte. Vamos responder mais alguns itens. Na produção por ordem, os custos são acumulados numa conta específica para cada ordem ou encomenda. E isso diverge do que está no item 2. O item 2 fala: os custos são acumulados em contas representativas das diferentes linhas de produção. Das diferentes linhas, não. Os custos são acumulados para cada ordem ou encomenda. Foi o que eu acabei de falar no slide anterior. Os custos são acumulados para cada ordem ou encomenda. Essa conta só deve receber custos quando a ordem estiver encerrada. Se terminar num período contábil e o produto estiver ainda em processamento, não há encerramento, permanecendo os custos até então incorridos na forma de bens em elaboração, no ativo, lá numa conta de estoque. Quando a ordem for encerrada, será transferida para estoque de produtos acabados ou para custo de produtos vendidos conforme a situação. Você pode ser uma encomenda e essa encomenda já está vendida. Ela já está, e é o comum de encomenda, ela já está vendida. Então, automaticamente ela vai transitar de custo de produtos em elaboração para custo dos produtos vendidos. Vamos lá, mais alguns quesitos. Para a gente não passar direto pela produção contínua, a gente falou aqui de produção por ordem e vamos falar de produção contínua. Os custos são acumulados em contas representativas de diferentes linhas de produção. Está vendo onde é que está o item da questão 2? Esse conceito da questão 2, ele refere-se à produção contínua, não à produção por ordem. A nossa questão pergunta sobre produção por ordem. São encerradas essas contas sempre no fim de cada período, mês, semana, trimestre, ano, conforme o período mínimo contábil de custos da empresa. Não há encerramento das contas à medida que os produtos são elaborados e estocados, mas apenas quando, do fim do período, na apuração dos processos, não se avaliam custos de unidade por unidade, e sim a base do custo médio do período com a divisão de custo total pela quantidade produzida, né? Joga o custo total pela quantidade de unidades produzidas para você encontrar o custo unitário. É o mais comum, especialmente em exercícios na faculdade, no exame de suficiência e no dia a dia também. O mais comum é a produção contínua. Vamos lá. Então, por enquanto, o 1 está certo e o 2 está errado, o que torna as alternativas B e C impossíveis de serem marcadas, porque ambas têm o item 2. Falta, então, assim, ou agora, a D também. Então pronto, ó.
só por tornar a opção 2 incorreta, por entender que o item 2 está incorreto, você já marca a letra A e já parte para o abraço. Mas aqui a gente tem uma didática diferente, vamos estudar o conteúdo para que você assimile esse conteúdo da melhor maneira possível. Mais informações. O conceito de equivalência de produção é muito relevante na produção contínua, ao se empregar o custeio por processo. Na produção por ordem, não há necessidade de utilizar a equivalência de produção. O 3 está errado, você já sabe por quê. Por que não faz sentido utilizar a equivalência de produção na produção por ordem? Porque você não faz transferência de produtos em elaboração para contabilização de custos, só quando a encomenda estiver acabada. Quando a encomenda está acabada, todos os produtos estão acabados, então não há por que fazer equivalência de produção, como a gente viu na questão anterior. No custeio por ordem, você agrega os custos todos de uma vez quando a encomenda terminar. Ou vai direto para estoque de produtos acabados, ou vai para custo das mercadorias, o custo dos produtos vendidos. Não há necessidade de utilizar equivalência de produção para acumulação de custos por ordem. Então o 3 também está errado, mas a gente já até sabia disso na hora que a gente anulou o 2. O 3 automaticamente se torna errado. Assim como o 4 também está errado, porque não há nenhuma inviabilidade do emprego do sistema de acumulação de custos por ordem de produção, custeio por ordem de encomenda, juntamente com custeio por absorção. Não há nenhum problema. Inclusive, eu até acredito que é o mais adequado. Na hora que você produz por ordem, todo o custo pode ser agregado àqueles produtos. Então, faz muito sentido até que o custeio por absorção seja aplicado na produção por ordem. Então, de acordo com o que a gente discutiu aqui, o item 1 está certo, 2, 3 e 4 está errado. Então, só a letra A pode ser a opção marcada nesse caso. Beleza? Então, galerinha, ficamos aqui com mais uma questão. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado, tenha tido proveito e aprendizado. Eu estou com minhas folhinhas aqui. Vou continuar respondendo esse exame. E estamos aqui em tempos difíceis. Então, muito álcool gel para vocês. Forte abraço, bons estudos, até mais. Meu curso preparatório, primeiro link da descrição. Valeu!